Na nossa aula de semente, na aula anterior, nós fizemos o quê? Estudamos sobre uma questão de são primos com os amigos que estavam numa situação de conflito. Por quê? Tinha um jogo, essa menina acabou perdendo, essa prima perdeu e ocasionou algumas situações que não precisaria estar acontecendo. Então, hoje na página 78, agora é com vocês. Olha a situação. Quando há competição, a situação que apresentamos na sessão anterior é muito comum. Às vezes acontece em jogos de futebol, vôlei, basquete, queimada e até partidas de videogame. Essa situação constrangedora que foi, ela começou a perder, tiraram sarro dela, ela ficou extremamente nervosa e acabou dando tudo errado, uma situação que poderia ser tão mais gostosa e prazerosa, acabou uma situação muito chata, muito triste. Então aí na página 78, vocês vão colocar se vocês já presenciaram. Olha, número 1. Você já presenciou alguma explosão por causa de uma competição? E como é que foi isso? No número 2, pergunta assim, por que você acha que isso aconteceu? A 3, na página 79, está perguntando se você estivesse no lugar da prima do exercício anterior, da aula anterior nossa, também ficaria irritado? Por que vocês ficariam irritados, no lugar dessa prima? E na 4, se você fosse ela, teria se arrependido? Lembra que ela estragou o jogo, acabou com a brincadeira, deu tudo errado naquele dia. Vocês também ficariam arrependidos de toda essa situação? A gente vai dar continuidade lá na página 80 e tem lá. E não acaba aqui. Provavelmente, você já viveu alguma situação que não conseguiu se controlar e acabou explodindo, como o vulcão. Conte para nós. Então, vocês vão contar para nós? Lembra dos níveis? Não deu certo, vocês não passaram, não pensaram, acabou explodindo. Foi aquela situação completamente complicada. O que aconteceu e qual era a situação? O que aconteceu com vocês? Qual era a situação que estava se passando, Na número 2, e pergunta assim, como que vocês explodiram? Como que você explodiu nessa situação, Conta um pouquinho. Lá na página 81, fala, você se arrependeu? Vocês se arrependeram de ter explodido, de ter feito o que fizeram, De ter falado alguma coisa? O porquê? E na número 4, pergunta, você poderia ter agido de outra forma? O que teria sido melhor? Se você agisse de outra forma, o que ocasionaria em ser melhor naquela situação? Então, agora, essa aula do semente é nós nos colocarmos no lugar dessa prima, se vocês já presenciaram alguma cena como esta, ou se vocês mesmos já viveram esse tipo de cena, e colocar para pro, que depois a gente vai discutindo. Oi, turminha, agora a nossa aula é de ciências e nós vamos abrir a nossa apostila na página 154, conhecendo os animais. Vocês estudaram nos capítulos anteriores, que na Terra existem regiões com características muito diferentes uma das outras. E, ali há animais, diferentes, grandes variedades de seres vivos. Então, cada região determinada tem o seu animal, que consegue se adaptar e sobreviver ali. Neste capítulo, nós vamos estudar o que? As características comuns de alguns animais que vivem nos ambientes variados. Então, observem aí que vocês têm o álbum dos animais. Então, tem vários animais. A gente tem cachorro, tem borboleta, tem pássaro, tem a onça, tem aranha. Na página 155, continua os animais, E aonde eles se adaptam. Então, o nosso início vai ser o seguinte. Os animais em nossa casa, lá na página 156. O que a gente quer dizer com os animais em nossas casas? Então, o estudo sobre os animais vai se iniciar por aqueles que chamamos de animais de estimação. O que são os animais de estimação? Os animais domésticos. Mas o que é um animal doméstico? São aqueles animais que nós retiramos ele, da onde eles costumavam a viver e fazemos o quê? Treinamos, vamos domesticá-los. Será que se eu pegar um animal desse doméstico e levar ele novamente para aquele outro ambiente, ele vai se adaptar? Ele vai sobreviver?
Não. Por quê? Os animais aprenderam a conviver com o ser humano. Então, ele está totalmente domesticado. São animais que dependem de nós para poder sobreviver. Então, a gente tirou, por exemplo, a gente pode pegar um passarinho. Vocês tiraram esse passarinho, né? Que pode ser autorizado a viver em casa. Então, ele está acostumado a viver naquela gaiola, a receber a água, a receber o alimento. Ele não precisa ir atrás disso. Ele sempre recebe. Se eu soltar esse passarinho na mata, né? Olha, eu vou pegar esse passarinho, não quero mais, vou soltá-lo na mata. Esse animal não vai sobreviver, porque ele está totalmente domesticado. Ele não sabe sair e procurar o seu alimento. Por quê? O alimento estava ali muito presente, muito fácil para ele. Então, esses animais domesticados, nós não conseguimos levá-lo ao ambiente que geralmente se encontra os outros. Então, vocês vão abrir lá no material de apoio de vocês da página 19 e vai montar um dos animais, né, dos primeiros animais que o ser humano tem, que é domesticado. Então, vocês vão observar que é o quê? Uma dobradura. Lembra que a Pro ensinou, para poder fazer a dobradura da casa, como encontrar um quadrado, que são os 4 lados iguais? O que a gente vai pegar? Vai pegar a folha, vai dobrá-la. Então, essa pontinha vai encaixar aqui, ó. Vai ficar aquela pontinha certinho, pontinha com pontinha. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira dobra. Então, vocês vão ter a pontinha certinho, ó. Essa parte daqui, a gente vai tirar. Então, dobra pra trás, encontra certinho aqui, ó, pra gente poder recortar. Então, vinca bem ela, pode pegar a tesoura, não tem problema. Vocês vão observar o passo a passo lá no material de apoio de vocês da página 19, no finalzinho do livro. Que tem mostrando sobre essa dobradura. Então, a Pro faz assim, ó, que eu consigo, como tá bem vincadinho, eu consigo cortar sem o apoio da tesoura. Então, eu encontrei o quê? Um quadrado, 4 lados perfeitamente iguais. Então, vamos lá para o passo a passo da nossa dobradura. Deixa a Pro abrir a minha aqui, para conseguir fazer com vocês esse animalzinho, que é o nosso cachorrinho aí do nosso material. Então, aqui, ó, tem o quadrado, perfeito. O que nós vamos fazer? Ponta com ponta. Coloca pra baixo, ó, ponta com ponta. Colocou pra baixo, ó, a pontinha tá aqui, ó. A abertura da Pro tá aqui. Colocou pra baixo, o passo a passo do 3 é o quê? A gente vai achar o meio dessa folha, ó. Achei o meio, ó. Volta, tá vendo que a Pro encontrou o meio? Aí, vai fazer o quê? Vincar as orelhinhas, ó. Pega aqui e vinca, ó. De novo, com o mesmo passo a passo do outro lado, ó. Pega aqui e vinca. Faz um pouquinho menor para ficar uma partinha maior aqui em cima, ó. Provei vincar menos aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? As orelhinhas para baixo. Aí, o que pede? Essa parte aqui, ó, fazer a dobrinha para dentro, ó, para cima. Então, a Pro vai virar só pro lado de cá, ó. Vamos fazer essa dobrinha pra cima, ó. Olha aqui, ó. Vocês viram que tem a dobrinha aqui, ó. Ó. Então, vai ficar assim. Uma parte a Pro virou pra trás e a outra ficou pra frente. Aí, o que vocês vão fazer? Os olhinhos. Então, vou pegar minha caneta e vou desenhar os meus olhinhos do meu cachorro.
Uma parte é do focinho, né? Do narizinho dele, ó. Vou fazer pra vocês e vou mostrar. Aí cada um faz, né? Enfeita o cachorrinho de vocês da maneirinha que vocês quiserem. Vocês viram? Nós fizemos então a dobradura do nosso cachorrinho. Então vocês estão aprendendo, brincando. Aí a gente vai dar continuidade, olha lá. Os animais de estimação, geralmente eles ficam dentro da nossa casa, né? Então, ele tem uma casinha no quintal, muitas vezes ele tem uma casinha até próprio, né? Um lugarzinho para ele dentro da casa. Então, eles são os nossos companheiros. Lembra que a professora falou? Nós damos amor, nós damos cuidados, nós damos o alimento, nós damos a água. A gente cuida com questão de vacina, né? Para não pegar nenhuma doença. Vocês levam ao veterinário. Já os animais silvestres é totalmente diferente. Lembra que eu falei? Tem os animais que vivem lá na floresta, né? Então, eles vivem soltos, que são papagaio, tucano, tartaruga. Se a gente pega e leva para casa, a gente pode criá-lo. Mas a gente sempre tem que pensar que esses animais silvestres que nós tiramos da onde eles viviam e levamos para nossa casa, ele não vai conseguir mais sobreviver ali no ambiente da onde ele nasceu. Então, muitas vezes a gente tem que sempre cuidar. E tem muitas leis também que proíbem que esses animais silvestres sejam retirados do ambiente dele, né, da onde eles vivem, para levar para nossas casas. Por quê? São animais que ficam extremamente sofrendo. Você imagina, ele tem uma mata enorme para poder voar, colher frutos diferentes. De repente a gente vai lá, tira ele daquele ambiente, né, natural dele e colocamos ele dentro de uma gaiola. Será que esse animal vai estar feliz? Será que a gente vai fazer bem para esse animal? Não, muitas vezes esses animais acabam, né, falecendo, morrendo. Por quê? Eles estão totalmente infelizes, eles foram tirados do ambiente da onde eles gostavam mais. Então, observem na página 157 alguns animais. A gente tem a cacatua, a iguana e o sagui, né? Eles são animais, né, que realmente eles são criados em casa, mas somente com a autorização do IBAMA. O que é? São animais que podem estar, sim, sendo criados em casa. Se eles não têm essa pulseirinha de identificação, é como se fosse um anelzinho assim na patinha, em algum lugar deles, o registro correto, a gente pode dizer que esses animais são totalmente proibidos de terem dentro de casa. Essa pessoa pode responder processo, pode pagar multa, pode ser presa, porque ela está mantendo em cativeiro, que é dentro de uma gaiola, dentro da casa, um animal que deveria estar solto, né? Vivendo livre. Aí nós vamos continuar lá na página 158. Observem lá na página 158. Vocês têm com a lupa na mão. Pense em um animal de estimação ou um animal que você gostaria de ter e vai responder essas perguntas. Então, vocês vão pensar nesse animal que vocês gostariam de ter, responder as perguntinhas e desenhar lá na letra F. Lembrando que são animais que nós podemos ter dentro de casa. Os animais doméstico, não animal que você vai tirar de dentro da mata, do seu ambiente natural para poder trazer dentro de casa. Então, um animal doméstico. O que a gente pode ter? Um peixinho, né? Uma tartaruga, se for autorizado, uma cacatua, vocês podem ter um cachorro, um gatinho, um cavalo. Pensem nesses animais, escolham um e façam o que está pedindo no material com a mão na lupa na página 158. Hoje, em matemática, vocês vão aprender o milímetro. O que é o milímetro? Lembra que nós aprendemos sobre o metro, depois nós aprendemos sobre os centímetros e hoje vocês vão aprender sobre o milímetro. Então, vamos pegar a nossa régua novamente.
Observem aqui, ó. Opa! Vocês estão vendo que do 0 a 1 é 1 centímetro. Só que antes de chegar nesse 1, o que nós temos aqui, ó? Vários risquinhos. Cada risquinho desse equivale na régua 1 milímetro. Então, ó, vai pegar aqui, ó. O 10 é 10 centímetros. Até chegar no 11, ó, a Pro vai travar aqui. Até chegar no 11, vocês têm vários risquinhos. Esses risquinhos equivalem a 1 milímetro. Então, ó, pode ver aqui do 10, aí tem o 11, ó, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, até aqui, ó. Até chegar no centímetro, que é o centímetro 11. Então, esses risquinhos são os milímetros. Assim como você, né, deve ter acontecido com você. Ao medir o comprimento de pequenos objetos, nem sempre os centímetros são ser suficientes. Então, de maneira que precisamos de uma outra unidade de medida, que é o milímetro. O que vocês vão observar ali, olha, tem a Luísa. A Luísa está medindo o quê? Um lápis. Então, ela pegou a régua dela, colocou o lápis dela do 0 até a medida que deu. Ó, o da Pro tá dando 17 centímetros. E o da Luísa, o que tá falando ali no balãozinho? O que vocês têm que fazer aqui, ó? Nas atividades abaixo, você usará os milímetros para medir. Então, complete as frases usando apenas uma vez os números 10, 100 e 1000. Então, vocês têm que usar apenas uma vez cada medida que tá aí, cada número. Lembrando das aulas anteriores, sobre o metro, sobre os centímetros e sobre o milímetro. Depois, ele pede para vocês traçarem as linhas, né? Com as medidas que tá pedindo. Então, vai pegar a régua de vocês, lá no livro de vocês, dentro do quadro, ele pede para poder marcar 6 centímetros, depois ele pede 4 centímetros e 5 milímetros, depois ele pede 8 centímetros e 8 milímetros. Então, vocês têm que fazer a marcação certinha, igual está aí na régua de vocês. Depois que fez essa atividade, a gente vai lá no fichas de atividade, na página 61, medidas de comprimento. O que nós temos? Novamente, uma régua e um lápis. Lembra que, olha, a medida tá ali, ó, certinho, do 0 até o número que chega com a medida desse lápis. Mas na atividade 2 está ao contrário. Esse lápis está ali, ó, entre o meio, mas dá pra gente medir do mesmo jeito. Por quê? Do 5 ao 14, a gente tem que contar de 1 em 1 centímetro. Quanto tá dando? Ele não tá dando 14 centímetros esse lápis. Observem a medida certinha. Vamos imaginar que ali o ponto de partida dele é 0, não é 5. Até que número ele vai ali no chegar no 14? Lá na página 61. Depois a gente vai virar para a página 62, que tem novamente um lápis e também tem uma caneta que pede para vocês colocarem as medidas de acordo com o que está ali na imagem. Então, responde a número 3 e vai responder a número 4, que ele pede para vocês terem auxílio de uma régua, para vocês traçarem as linhas conforme a medida que eles estão pedindo. Então, ali, a primeira, a Pro vai dar um exemplo, ó, ele pede 12 centímetros. Então, esse traço de vocês aí na apostila de vocês tem que vir do 0 ao 12 centímetros. Ele não está pedindo os milímetros, então ele está pedindo o centímetro fechado. Então, prestem atenção, utilizem a régua que vai ajudar vocês na atividade. Uma boa atividade para todos.